É um prazer enorme poder participar junto com vocês nesse momento de reflexão. O mês de maio chegou. E o mês de maio tem sido considerado um mês muito especial por várias razões. Uma delas é que no mês de maio, no segundo domingo, nós comemoramos o Dia das Mães, uma data que é extremamente importante e é comemorada no mundo inteiro. O mês de maio também é considerado um mês especial porque é chamado o mês das noivas. E nessa época do ano, de fato, verifica-se um número de casamentos bastante acima da média. E o mês de maio também é considerado um mês muito importante, muito especial, porque é considerado o mês da família. Na verdade, essa expressão mês da família é fruto de uma declaração da ONU, a Organização das Nações Unidas, que pensou nessa data com o objetivo principal: reforçar no mundo inteiro que a estrutura da família é algo extremamente importante. Eu gostaria de convidá-los a pensarem junto comigo sobre esse tema: de onde menos se espera vem a bênção. E que nós considerássemos aqui uma referência bíblica nesse contexto muito especial. Essa referência diz o seguinte: mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço, beijou-o e eles choraram. Ora, essa é uma história familiar que sugere para todos nós aquilo que nós encontramos quando lemos a vida dos personagens da Bíblia, assim de modo um pouco mais crítico. Nós aprendemos quando lemos a Bíblia a partir das biografias desses personagens que essas vidas são apresentadas em seus altos e baixos, em seus momentos de sucesso e de fracasso, em seus momentos de vitórias e de derrotas, vidas que são apresentadas nos momentos de alegria profunda, mas também naqueles momentos em que as lágrimas descem pela face. Isso sugere que nós encontramos, dentre as famílias que se apresentam na Bíblia, famílias muito bem estruturadas. Essas famílias consideradas bem estruturadas são chamadas pelos teóricos dos estudos da família, são chamadas de famílias funcionais, que significa famílias que, afinal de contas, estão funcionando muito bem. Mas, por outro lado, essas mesmas famílias às vezes passam por crises em que, durante pelo menos algum tempo, elas vivem sob o império da disfuncionalidade quando alguma coisa não acontece como deveria acontecer. Mas o que é que caracteriza uma família disfuncional e uma família funcional? Bem, primeiramente nós podemos dizer que uma família disfuncional, ela funciona a partir de um status quo interacional rígido. O que significa isso? A família não consegue passar por processo de transformação. Por exemplo, nesse caso, às vezes, os pais querem tratar com um filho de 15 anos do mesmo modo como eles faziam quando esse menino tinha apenas 5 anos. Nesse caso, a família funciona de modo tão rígido que, em algumas situações, isso poderia até levar a um rompimento de estrutura, um rompimento de laço, e a consequência disso é sempre muita dor, muita mágoa e muito sofrimento. Uma outra coisa que costuma acontecer na família chamada disfuncional é o conflito submerso, ou seja, as pessoas não falam daquilo que sentem. Em outras palavras, o sentimento que se experimenta na família não circula, as pessoas não se comunicam. E nesse caso, um resultado é distância emocional e solidão. Nessa distância emocional e solidão, o que é que seria uma família funcional? Uma família funcional é uma família que está funcionando bem. E uma das marcas do bom funcionamento da família é quando se verifica uma forte aliança entre os pais. Em todo o processo que eles vão atuar, eles atuam um apoiando o outro o tempo todo. Inclusive quando se trata do exercício de autoridade com relação ao filho. Quando um pai diz não, o outro apoia, e nesse caso, o processo até de educação se torna muito mais consistente.
Há casos, e não são assim tão incomuns, em que quando há uma discordância entre casais que funcionam bem, eles resolvem as discordâncias na intimidade, quando estão um conversando com o outro, para preservar um pouco o filho nesse processo. É sinal de família que está funcionando bem. No caso da família de Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú, esses elementos de funcionalidade e disfuncionalidade são certamente verificáveis. Para vocês terem uma ideia, a família de Isaac e Rebeca começa num plano funcional excelente, porque entre Isaac e Rebeca havia afeto profundo. A história de amor dos dois é muito bonita e levaria aí um tempo enorme para nós contarmos os detalhes dessa história. Mas eles tiveram 2 filhos, que eram gêmeos, Jacó e Esaú, sendo que Esaú nasceu primeiro. Com o passar dos anos, essa família começou a apresentar sinais de disfuncionalidade, já que, a partir de um certo tempo, criou-se dentro da própria família 2 partidos. De um lado, Isaac e Esaú, de outro lado, Rebeca e Jacó. E com o passar dos anos, eles começaram a disputar entre si. E no caso de Jacó e Esaú, a disputa chegou em momentos bastante graves. Houve uma certa ocasião, todos nós conhecemos muito bem a história, que Esaú, que era uma pessoa voltada para as coisas imediatas dessa vida, os prazeres do momento, não era uma pessoa reflexiva de pensar o futuro como Jacó fazia, uma mente mais cerebral. Um dia, Esaú voltando do campo, depois de uma caçada, ele era caçador e excelente caçador, ele voltou com muita fome, e Jacó estava ali com um prato de lentilhas muito saboroso. E quando Esaú passou perto de Jacó, ele pediu um pouco daquela refeição, e Jacó, mais que depressa, disse: bem, eu posso te oferecer esse prato de lentilhas, contando que você me dê em troca o seu direito de seu filho primogênito. E nesse momento, numa conversa assim, momentânea, acabou Esaú perdendo o seu direito de seu filho mais velho, considerando que naqueles tempos a palavra tinha um peso enorme. Mais um tempo adiante, já Isaac muito velho e cego, ele queria abençoar o seu filho mais velho, Esaú. E a bênção do pai, a palavra do pai era extremamente importante. Rebeca ouviu Isaac conversando com Esaú, pedindo que ele fosse ao campo, matasse um animal e fizesse um guisado saboroso daqueles que ele gostava, para em seguida Isaac poder abençoar o filho Esaú. Rebeca soube da história e disse para Jacó: olha, enquanto seu irmão está caçando lá, eu vou pegar um animal aqui, já faço o guisado e você finge que é Esaú e ganha a bênção. E Jacó questionou isso, porque a pele deles era diferente. Esaú era uma pessoa de muito pelo, Jacó era uma pessoa de pele lisa, mas Rebeca montou um estratagema, colocou uma pele nos braços de Jacó, e ele passou pelo irmão, e simplesmente a bênção que seria para o irmão mais velho, Esaú, ficou com Jacó. Quando Esaú... E aí vocês vejam o que acontece na vida. É claro, Esaú começou a abrigar no coração o desejo de se vingar do irmão. Rebeca percebeu a situação, aconselhou Jacó a ir para a casa dos parentes distantes, até que o clima se amainasse um pouco. O fato é que os anos foram se passando. Jacó teve muitas experiências, algumas extraordinárias, que tocaram o coração dele, que transformaram sua existência de modo muito profundo. Por outro lado, Esaú seguiu os seus próprios caminhos, obteve sucesso dentro da medida do possível e progrediu na vida. Os anos se passaram até que houve a necessidade de um dia Jacó ter que retornar à casa dos seus pais, e aí criou-se um impasse. Como Jacó poderia voltar sabendo que seu irmão abrigava o desejo de se vingar? Só que aí é que acontecem as tais situações inesperadas da vida. É como se a verdade divina, ela nos alcançasse às vezes pelos caminhos mais inesperados possíveis. Por isso que de onde menos se espera é que vem a bênção do Senhor. Quando eles se aproximaram, Jacó, muito temeroso de que haveria um confronto e que não acabaria bem definitivamente, é Esaú que faz o movimento de aproximação. Esaú corre na direção de Jacó e se abraça ao pescoço de Jacó e beija o rosto de Jacó, e os dois, naquele reencontro absolutamente evangélico,
absolutamente extraordinário, absolutamente boa nova, absolutamente solução de problemas, solução de dificuldades. Naquele momento exato, eles se encontram e começam, a partir dali, uma nova história. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado.